Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Rubens Figueiredo, que é cientista político da USP. Rubens, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Rubens, vamos começar falando, são vários temas aí de política, mas pela situação hoje do governo, não é? Ele teve desde o ano passado, mesmo com aprovações importantes, dificuldade de articulação política, né? Arthur Lira, presidente da Câmara, que joga para frente ou não projetos, ele não tem conversado com o ministro Padilha, das Relações Institucionais, que seria o principal articulador. Várias manobras do governo no final do ano não deram certo, né? Rejeitaram propostas como reoneração da folha. E aí, recentemente, nós tivemos a formação das comissões, e aí o PT, mesmo tendo ficado com a maioria, saiu muito derrotado em algumas pautas, algumas comissões importantes. A CCJ com Carolina de Tone, Esporte com Antônio Carlos Rodrigues, Segurança Pública Alberto Fraga, na Previdência, Adolescência e Família, o Pastor Eurico, Educação Nicolas Ferreira, que é uma liderança das redes sociais aí do grupo de Bolsonaro. Todos do PL, mexe com proposta fiscal, com armamento, com costumes. Como é que você vê a situação hoje do governo no Congresso, apesar de se tentar passar a ideia de uma retomada de articulação? Olha, Denise, a gente precisa lembrar, olhando de drone, que metade do eleitorado não votou no Lula. E o Congresso ele é majoritariamente de direita, é um Congresso de centro-direita. Então, você tem essa dificuldade inicial. E você tem, na formação partidária, 7 ou 8 partidos entre 30 e 40 deputados. Então, é muito difícil você fazer essa articulação. E o PT tem um estilo de governar que ele fica com quase todos os grandes ministérios. Ele não divide como ele deveria dividir proporcionalmente. O PT deve ter 13%, 15% do Congresso, quer ter 70%, 80% do Executivo. Então, isso cria uma certa dificuldade natural. Além disso, você tem uma oposição na sociedade muito forte e consolidada. Então, isso não ajuda o presidente Lula, que nas últimas pesquisas aí perdeu bastante popularidade. Exatamente. Eu ia falar também que coincidiu com esse momento de mais dificuldade no Congresso, ele voltou a conversar com o Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco também, para tentar uma articulação melhor. Teve reuniões com representantes da Câmara e do Senado, mas ao mesmo tempo tivemos várias pesquisas que mostram uma piora da avaliação do governo, de Lula, né, do próprio presidente Lula, e da economia, mesmo com bons números da economia. Tem a questão da inflação, que a gente viu até que teve uma reunião hoje de Lula com ministros querendo ver o que está acontecendo com os alimentos, tem o fator climático, mas a piora da avaliação de Lula, e o Lula seria o principal do Partido dos Trabalhadores, né? Então ele pode perder uma força pessoal também. Ele perdeu, a avaliação caiu em relação a março do ano passado, então um ano. Essa avaliação de março, do primeiro ano do mandato, é quase uma avaliação só de expectativa. Então, a população, a opinião pública, viu o que o Lula fez e está desaprovando mais. Denise, metade do eleitorado brasileiro ganha menos de R$14 mil por ano. Então, é um pouquinho menos do que um salário mínimo. Para esse contingente enorme, metade da população, você mexer numa cesta básica, você mexer nos preços da alimentação, você tem um impacto muito grande na opinião pública, na vida das pessoas. Não é bem opinião, é na vida das pessoas. É a percepção mesmo, né? A percepção do dia a dia que está cada vez mais difícil. Então, essa dificuldade, mais uma certa frustração, porque as pessoas votaram no Lula, primeiro por eleger Bolsonaro, e depois porque tinha aquela memória daquele consumo que os governos anteriores propiciaram. Então, mesmo que esteja melhorando emprego e renda, a gente não chegou ainda a essa melhoria da percepção da condição de vida. Agora, paralelamente, a gente tem um avanço muito grande de processos que envolvem o ex-presidente Bolsonaro, não é? Inclusive gravações que estão saindo, delações de pessoas muito próximas a ele. Então, a gente vê o processo avançando. Agora, isso não abalou a popularidade dele, ele conseguiu encher a Avenida Paulista, ele continua participando das articulações para a escolha de candidatos às prefeituras para as eleições deste ano. Como é que se explica essa situação? Olha, é aquela ideia de calcificação, né? Você tem dois grupos na sociedade, um grupo que não vota no Lula de jeito nenhum, um grupo que não vota no Bolsonaro de jeito nenhum, e é incrível, porque o Bolsonaro perdeu os direitos políticos, teve o caso das joias, suspenderam a multa da Odebrecht, da JBS, o governo Dilma parece que não existiu, e a esquerda assambarca aí o discurso, a narrativa sobre o que ocorre no país. E a diferença entre lulistas e bolsonaristas continua rigorosamente a mesma que era um ano atrás. Então, você não tem essa mudança de
de percepção. Você não convence o bolsonarista que o Lula é melhor e nem vice-versa. E a gente vive numa sociedade, Denise, onde uma sociedade de fricção, onde as pautas identitárias são muito importantes e isso contaminou o jogo político. Então, por causa disso, você tem muita dificuldade em mudanças de opinião na sociedade e isso explica um pouco por que o presidente Lula caiu, porque a vida das pessoas piorou um pouquinho. Agora, você vê alguma possibilidade de sair dessa situação de ou um ou outro? Não é que eu vejo, as pesquisas não mostram isso, porque os grandes acontecimentos, quer dizer, o Lula falando aquela declaração infeliz que ele fez sobre sobre Israel, a declaração infeliz, o Maduro, então isso não muda a opinião de ninguém. E tudo que aconteceu com o Bolsonaro também não. E você não tem uma visão de centro que empolgue a sociedade. Você não tem uma ideia. O que é a ideia de centro? Vamos fazer reformas? A sociedade quer cada vez mais rapidez, a sociedade está sem paciência. Tá, ranzinza, que eu chamo. A sociedade está ranzinza. E as pesquisas internacionais mostram que o Brasil está um pouco mais chato do que os outros países. E é difícil você ter um fato como aconteceu com o Plano Real, por exemplo, que mudou a condição de inflação, produziu um resultado rápido. Você faz reforma tributária, é uma coisa muito de longo prazo, né? O que melhora é você dar mais dinheiro, né? Se a pessoa ganha 1.100, você dá 600, é óbvio que a vida dela muda e a opinião também. Mas o Bolsa Família aumentou, tem outros programas sociais, nem isso interferiu pelo jeito, no geral, no macro da avaliação? Não interferiu no macro da avaliação. E a avaliação que vale é a avaliação, quer dizer, o maior número de avaliadores está nessa classe muito pobre. Agora, Rubens, você vê condições de surgir uma nova liderança que acabe quebrando esse processo? Nós temos, por exemplo, no próprio Ministério, vários possíveis presidenciáveis, não é, que já até participaram. Você vê alguma chance de alguém com um discurso que quebre essa polarização? Eu acho muito difícil. Primeiro porque os dois lados não mudam. As pesquisas mostram isso com clareza. Depois você tem 40% mais ou menos de bolsonaristas e simpatizantes, 40 e alguma coisa de lulistas e simpatizantes. Aritmeticamente você não dá para ter alguém no centro. Primeiro que ele deveria pegar todo o centro, é muito difícil acontecer. E você não tem principalmente uma narrativa, um discurso que empolgue esse pessoal. Então é aprender a conviver com essa situação, é isso? Ou tudo que você fala, ou você está de um lado ou você está do outro. Para comentarista é terrível. É terrível. Eu brinco que no meu clube lá eu falo que eu sou poeta agora, porque se eu falo que o Lula fez uma declaração infeliz, eu viro bolsonarista. Se eu falo que o Bolsonaro teve problema nas joias, eu viro petista. Então a sociedade está assim e a vida fica muito chata com a sociedade tão ranzinza. E a gente vê os políticos, até candidatos agora à prefeitura, acabando tendo uma aderência a essa situação também, não é? Isso... Muito se fala, né, nas eleições municipais na nacionalização, mas parece que esse ano vai ser um pouco mais nacionalizada, pelo menos nos grandes centros. É isso. Então, eu conversei com o Rubens Figueiredo, que é cientista político da USP. Rubens, obrigada, uma boa noite. Boa noite, Denise. Com vocês.